Ô irmãozinho, me tira aqui uma dúvida, irmãozinho. É aqui na Bíblia, em sobre as promessas de Jesus, aqui em Mateus capítulo 16. Aqui, ó. Mateus capítulo 16, versículo 28. Com toda certeza vos afirmo que alguns do que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 16, 28. E aí, irmãozinho? Queria saber essa dúvida aí. Ó. Todos que estavam ali presentes já morreram e Jesus ainda não voltou. E ele prometeu que alguns ali que estavam ouvindo ele não iria conhecer a morte. Bem, em primeiro lugar, temos que compreender de que tipo de morte Jesus está falando. Compreender que morte ele está falando? Quantos tipos de morte existe, irmão? Sim, existem vários tipos de morte. Vários tipos de morte. Por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, fala da segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Peraí, irmãozinho, mas aí está dizendo que vai ser a própria morte e o inferno que serão lançados no tal lago de fogo. Não serão pessoas. E mesmo assim, se fossem pessoas, como é que Jesus há 2000 anos atrás ia falar que alguns do que aqui estão não serão, de modo algum, conhecerão a morte? Se ele está falando que alguns não conhecerão, porque a maioria conhecerá. E segundo a doutrina cristã, vai haver o dia de juízo, onde todas as almas serão julgadas. Todas as almas serão julgadas, segundo a teologia cristã. Aí a sua resposta não tá dizendo nada com nada, irmãozinho. Eu acho que Jesus falhou, viu? Na sua profecia. Ô irmãozinho, o próprio texto fala que a morte e o inferno é que serão lançados no lago de fogo, irmãozinho. O texto está falando aí. Ok, irmãozinho. Então vamos agora para Mateus capítulo 26, versículo 64. Jesus falando com Caifás. Aí diz, Mateus capítulo 26, versículo 64. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, digo-vos, porém, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Em breve ele falou a Caifás, em breve. Caifás já morreu dos tempos e nada de ele voltar. E aí, irmãozinho, explica aí como é que pode isso? Se ele falou que voltava em breve, Caifás já morreu e ele ainda não voltou. Bem, em primeiro lugar, um dia para Deus equivale a 1000 anos. Um dia para Deus equivale a 1000 anos. Depois ele podia muito bem ressuscitar Caifás no último dia, só para que Caifás assista ele voltando, ele descendo das nuvens. Quer dizer que essa profecia não falhou ainda. Porque no último dia, Jesus pode ressuscitar Caifás
simplesmente para ele assistir Jesus voltando nas nuvens. E esse breve que está escrito aí, simplesmente esse breve pode ser 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos. Porque para Deus um dia equivale a 1000 anos. Deixa eu ver se eu entendi. Então, Caifás morreu. Então, no final dos tempos, daqui a não sei quantos milhões de anos ou bilhões, sei lá, Jesus vai ressuscitar Caifás e Caifás vai voltar para a terra e vai só para ver Jesus voltando. Puta merda. Tudo bem, irmãozinho. Tudo bem, tudo bem. Ok, então vamos agora para Mateus capítulo 21, versículo 21. Versículo 21 e 22. Bora lá. Então Jesus explicou-lhe: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidares, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenará a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedires em oração, se creres, receberá. Líderes religiosos duvidaram de Jesus. Aí eu pergunto, Jesus está dizendo aqui tudo que pedires em oração, crendo receberás. Aí a pergunta, muita gente tem parentes que nascem com deficiência física, sem um braço ou sem uma perna. Por mais que a pessoa ore, a perna não irá nascer. E a mesma coisa acontece se o cidadão, se o indivíduo perdeu um membro, um braço depois de adulto. Por mais que ele ore, o braço não vai se recuperar, o membro não vai se recuperar. Aí eu pergunto, Jesus não falhou nessa profecia, irmãozinho? Não, Senhor, porque Deus não pode submeter aos nossos caprichos. Ele só fará milagres quando Ele quiser. Mas o texto diz tudo, irmãozinho. Tudo que a gente pedir, tudo. O que quer dizer tudo para você? Tudo que a gente pedir será realizado. Tudo que a gente pedir com fé será realizado. E muitos crentes pedem com fé e não é realizado. Se ele está dizendo que tudo é realizado, tudo que pedires em oração, se creres, receberá. Ele está dizendo que basta crer que será que receberá. E a pessoa crê e não recebe. Como pode ser isso? Bem, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, diz bem claro: não tentareis o Senhor, vosso Deus, como o tentaste em Massá. A gente não pode tentar o nosso Deus. Sim, irmãozinho, mas se está escrito ainda Deuteronômio para não tentar nosso Deus, então não era para estar escrito lá em Mateus tudo que pediste. Tudo que pediste, crendo, recebereis. Não era para estar. Se já está escrito lá em Deuteronômio que não tentará nosso Deus, não era para estar escrito aqui em Mateus. Tudo que pediste, receberá com fé. Porque um texto está indo de encontro com o outro. Um texto diz para não tentar Deus e o outro manda tentar. Primeiro que é uma mentira. Você pode crer o máximo que você, como eu falei, o máximo que você crê, você não pode restituir um membro amputado, etc, etc. Irmãozinho, tá complicado, viu? Complicado.